TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Hoje, terça-feira, a gente chega com muita informação para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Você ainda esteja em casa, já está saindo para o trabalho, já chegou no trabalho? Seja muito bem-vindo. Trazemos agora muita informação para você. Lembrando que você pode mandar sua denúncia, sua sugestão de matéria para os nossos canais de comunicação com você. Está aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com e o nosso WhatsApp DDD 24 993234567. E tem as nossas redes sociais também para você entrar e acompanhar a programação toda da TVC por lá. Nosso Facebook, nosso YouTube e o nosso Instagram. Por lá você também participa com a gente e ajuda a fazer aqui o nosso jornal. E olhem só, gente, em Petrópolis, hoje o dia amanheceu com céu claro e sem nuvens. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho de manhã, bem cedinho, da nossa sede que fica aqui no coração da cidade imperial de Petrópolis, né? Então vamos às notícias desta terça-feira, dia 2 de agosto. IBGE começa o Censo Demográfico 2022. Aumento do e-commerce na pandemia provoca falta de containers nos portos brasileiros. Unigel constrói primeira fábrica de hidrogênio verde no país. Ministério Público Federal pede indenização de R$10 milhões por danos coletivos causados pelos Correios em Petrópolis. Prefeitura de Petrópolis anuncia novo horário de testagem para pessoas com sintomas gripais. A PPO realiza mais uma edição do Pix Day. E mais, Prefeitura de Teresópolis restaura pedestal e busto da Imperatriz Tereza Cristina. Agora no Correio da Manhã na TV. Bom, começamos a edição hoje um pouco diferente. Vamos dar os destaques do nosso jornal Correio da Manhã, mas hoje direto do nosso site. Vamos começar aqui com o editorial, de qualquer forma, lido por Nana Grassi. Presidente não faz quebra-cabeça sozinho. A pesquisa Datafolha, divulgada pelo site do jornal Folha de São Paulo nesta segunda-feira, 1º de agosto, traz algo bastante preocupante para o nosso país. Não adianta os eleitores brasileiros saberem e conhecerem candidatos somente à presidência da República e, quando as eleições são municipais, candidatos às prefeituras e vereadores. Conforme a pesquisa, 6 a cada 10 brasileiros não se lembram do nome do deputado federal ou senador que votaram em 2018. Como todos nós sabemos, nenhum prefeito ou presidente consegue administrar sozinho. Nos municípios, sem a Câmara Municipal, o chefe do Executivo não consegue fazer tantas coisas. Já no cenário estadual, é impossível não conhecermos a importância dos nossos deputados estaduais. Já no nacional, o que será do país sem os senadores e deputados federais? Não há lei criada sem que ela passe pelo nosso Congresso Nacional. Em pleno 2022, uma pesquisa apontar essa falha dos brasileiros é inadmissível. São os parlamentares que te representarão perante o país e o futuro. Talvez as pessoas não dão tanta importância a 2 dos papéis mais fundamentais para a política brasileira. Ou até mesmo não tenham o interesse que, nessa altura do campeonato, é indispensável. Que neste ano, com toda a tecnologia da informação, redes sociais e imprensa, nossos eleitores saibam em quem estarão votando, seja para deputado estadual, deputado federal e senador. O mais importante, que não se fechem somente para observar os seus candidatos ao Palácio do Planalto. Claro, é de suma importância ter a consciência na hora do voto para o nosso chefe maior, porém, sem os seus ajudantes realmente comprometidos, o quebra-cabeça chamado Brasil nunca conseguirá ser finalizado. O que nos tranquiliza é que, com certeza, os entrevistados pela Folha não são os leitores do Correio da Manhã, já que sempre está destacando os trabalhos de todos os parlamentares, principalmente os que representam a nossa população fluminense. E olha, vamos aos destaques da coluna Magna Vita, começando com Pinga Fogo. Vamos então ao primeiro Pinga Fogo.
Petropolitana? Pode ser. Petropolitana. Então, a agenda do governador Cláudio Castro será intensa na região serrana. Ela abre com o café da manhã coordenado por Bernardo Rossi no Hotel Vila Itaipava e segue com um almoço promovido pelo CDL local com empresários. A atuação do Estado no desastre de Petrópolis foi uma prova de fogo da gestão Castro e a imersão do governador na cidade é reconhecida pela sociedade local. Apesar de ser do mesmo partido do prefeito Rubens Bom Tempo, será difícil para o candidato Marcelo Freixo ser recebido com a mesma acolhida. Vamos a outro destaque do Pinga Fogo, Mengo. No grupo Coalizão, um movimento no WhatsApp que reúne importantes formadores de opinião, Wagner Victor, na condição de engenheiro e gestor público, foi secretário de Educação e presidiu a SEDAI. Fez como pessoa física algumas ponderações sobre o edital do Maracanã, sugestões e críticas que merecem a atenção de Fábio Serrão, subsecretário de Administração e Patrimônio da Casa Civil e responsável pela modelagem do complexo, já que Victor é o diretor-geral da Alerj e as suas contribuições só reforçam a transparência do processo. Vamos agora ao Pinga Fogo Bola Dividida. Ao cruzar com Clarissa em agenda na Baixada, o senador Romário não escondeu desconforto e saiu rápido de cena. Só que ele já é senador da República e concorre à reeleição em chapa ungida pelo PL nacional e estadual, tendo como suplente uma das pessoas mais estimadas da política fluminense. A questão da Baixada envolve redutos da família Reis e do União Brasil. E olha que isso foi antes da convenção do partido. Outro pinga-fogo, piloto. A coordenação da campanha da deputada Clarissa Garotinho ficará nas mãos do marqueteiro Rodrigo Bentley, com quem vinha conversando já há algumas semanas. Ele virou um entusiasta da candidatura. O curioso é que ele já trabalhou para Romário em parte da campanha de 2018. Aliás, ainda tem pendências daquele pleito a receber. Agora vai turbinar a principal adversária do Baixinho. Vamos agora a mais uma nota do Pinga Fogo, vice. O ex-presidente Lula escalou o seu candidato a vice, Geraldo Alckmin, para participar do almoço dos candidatos promovido pela Bicentenária Associação Comercial do Rio. A data está sendo definida. Deve ter achado mais prudente enviar o colega de chapa mais à direita para um ambiente no qual o seu concorrente, Jair Bolsonaro, foi aplaudido com entusiasmo. Pesa também o fato de ser o Rio, o estado do Sudeste, no qual o capitão lidera. Bom, vamos então aos destaques agora das nossas editorias. Vamos começar hoje por economia. Primeiro destaque de economia hoje, rapidamente aqui. Vamos abrir os nossos destaques. Pode colocar na tela para mim o destaque? Eu vou aqui, mesmo. ó, presidente... Não, esse é... A bola da vez para investimentos internacionais, em referente ao Brasil, né? Brasil é a bola da vez para investimentos internacionais. Atualmente, o Brasil é a maior fronteira, para investimentos do planeta, pois a economia nacional deverá contar com o aporte gradual de recursos da ordem de 800 bilhões nos próximos anos pelo setor privado, sobretudo por conta da reforma dos marcos regulatórios e que deve pavimentando o caminho da retomada do crescimento econômico do país. Esse texto está entre aspas, pois é uma das falas aí de Paulo Guedes. Vamos a outra nota de economia. Presidente da CNC, Roberto Tadros, é afastado pela Justiça do Amazonas. Por suspeita de improbidade administrativa, o Tribunal de Justiça do Amazonas decidiu afastar o presidente da Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo, José Roberto Tadros, do cargo.
De acordo com um juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública do Amazonas, que proferiu a decisão, abre aspas aí, há provas suficientes para concluir que Tadros recebeu vantagem indevida de forma dolosa, ou seja, com intenção. Em economia ainda, prazo para prefeituras cadastrarem motoristas do auxílio taxista é prorrogado. O Ministério do Trabalho e Previdência deu mais 2 dias para que as prefeituras possam cadastrar os motoristas elegíveis a receber o auxílio taxista. Com a prorrogação, o prazo para os municípios enviarem as informações termina às 19 horas dessa terça-feira. Vamos então um destaque nacional? Vamos, antes da gente partir para o internacional, sim, né? Sim. Vamos ao primeiro destaque nacional. Censo inicia entrevistas com brasileiros após 2 anos de atraso. Após 2 anos de atraso e ameaça de um apagão estatístico no país, o censo demográfico começa a chegar aos lares brasileiros na segunda-feira. O motivo é o início das entrevistas do levantamento sob a responsabilidade do IBGE. Nós vamos falar mais sobre isso, sobre esse assunto durante o nosso jornal. Mas até outubro, a intenção do órgão é visitar 75 milhões de domicílios espalhados pelo Brasil, de periferias, localidades ribeirinhas e comunidades indígenas, até casas e condomínios de luxo. Mas também é de se entender, né? Nós tivemos aí 2 anos de pandemia, então é de se entender esses 2 anos, reinvestir, né, o dinheiro. Esses 2 anos de atraso. Bom, temos no nacional ainda, contingente de presos trabalhando cresce 42% em São Paulo. Mesmo com a população carcerária em queda no estado de São Paulo, o número de presos trabalhando no sistema penitenciário cresceu 42% nos últimos 2 anos e alcançou 34.734 em 2022. A principal causa é o arrefecimento da pandemia e a retomada da economia. Em 2020 eram 24 mil, um pouquinho mais, pessoas privadas de liberdade exercendo alguma atividade remunerada. No mesmo período, a população carcerária reduziu de 232.829 para 197.891, segundo dados atualizados em junho, o que tem uma representação em uma diminuição de 15% no total dessa população. Vamos então agora para os destaques do Rio de Janeiro. Justiça mantém proibição de venda e fabricação de armas de fogo no Rio. Os juízes do órgão especial do TJRJ decidiram por manter intacto o artigo da lei fluminense que proíbe a venda e fabricação de armas de fogo no município do Rio de Janeiro. O deputado estadual Alexandre Freitas, do Podemos, havia feito uma ação questionando a inconstitucionalidade do artigo. De acordo com Freitas, amplamente conhecido por defender a política armamentista, o artigo limitava o princípio da livre iniciativa e impedia o livre exercício da atividade econômica. E olha, ainda tem os destaques do internacional e do esporte. Vou dar um aqui do esporte para você rapidamente. Estádio Al-Bate, palco da Copa, reúne formato de tenda e pista para camelos. É isso mesmo? Nossa, pista para camelos. Olha, pista para camelos. Dado-se onde vai ser. Exatamente, né? Tem que ter realmente lá um outro atrativo também, né? Palco de jogos esperados da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, como a estreia da seleção anfitriã no dia 21 de novembro, e o clássico europeu Espanha-Alemanha, 6 dias depois, além de 3 partidas da fase mata-mata, o estádio Al-Bayt é dono de um dos designs mais inusitados entre os 8 estádios projetados para o Mundial. Você vê aí na foto mesmo, aí, né? É um estádio realmente muito bonito, mas muito diferente, né, o design do estádio. É isso aí, é o que faz o diferencial, né? Pois é, e tem uma pista para camelos também. Será que as pessoas vão chegar a camelos? Então, eu estava pensando nisso aqui, mas eu não ia comentar. Porque as pessoas chegam de ônibus, de carro, né? Lá as pessoas podem chegar de camelo e tem uma pista para o camelo, para estacionar o camelo, pode ser. Exatamente, pode ser isso. Ou vão ter provas, né? Outro atrativo lá, provas com camelo, a gente ainda não sabe, mas pode ser que tenha. No internacional, a gente tem um outro destaque também aqui, olha.
Não há vencedores em guerra nuclear e conflito não deve começar, diz Putin. Mas a gente sabe que as palavras do Putin não vêm tendo muita efetividade, né? Ele fala uma coisa e faz outra aí. Não pode haver vencedores em uma guerra nuclear e tal conflito nunca deve ser iniciado, disse o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em comunicado divulgado pelo Kremlin nesta segunda-feira. Abre aspas. Como o Estado parte do tratado de não proliferação de seus depositários, a Rússia está conscientemente cumprindo à letra o espírito do tratado, disse Putin em carta aos participantes de uma conferência sobre o acordo em Nova York. Se trata do acordo aí dos países do tratado nuclear de não construírem, não fabricarem armas nucleares mais no mundo. Então, Putin disse essa frase, porém, temos comprovações aí na mídia que Putin não cumpre muito sua palavra, né? Ele disse que não ia invadir a Ucrânia e até então está lá, né? A invasão. Mais algum destaque, Roberta, que você queira dar? Não, vamos então agora para o próximo bloco? Vamos para o próximo bloco. Lembrando que você pode acessar o nosso site para ver todas as notícias e ficar bem informado, ter acesso também ao nosso PDF, você se cadastra no nosso site jornalcorreiodamanhã.com.br. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê uma reportagem sobre a varíola dos macacos. E você vê também que o Estado do Rio vai investir, na geração de energia solar para abastecer mais de 1.000 escolas da rede estadual de ensino. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você, que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. O vírus da varíola dos macacos tem sido registrado em diferentes regiões do país nas últimas semanas e, claro, causa preocupação. Especialistas apontam que a taxa de letalidade da doença é de 1 a 3%. Além disso, ela é altamente transmissível. O vírus monkeypox, conhecido como varíola dos macacos, tem sido cada vez mais registrado. De acordo com o Instituto Butantan, o surto que teve início na África tem 2 cepas. Especialistas apontam ainda que, até o momento, homens com cerca de 40 anos são a maioria dos casos positivados. O intervalo entre a contaminação e o aparecimento dos sintomas varia de 13 a 21 dias. Apesar do pequeno registro de casos graves, um óbito já foi confirmado por conta da doença. Dentre os sintomas que podem aparecer estão bolhas na pele, dor de cabeça, febre e linfonodos inchados, dores musculares e fraqueza. Com o objetivo de conscientização, entidades internacionais têm emitido alertas. No dia 23 de julho, a Organização Mundial da Saúde decretou estado de emergência global por conta da transmissão do vírus. São um total de mais de 20.000 casos e 77 países já registraram a doença. No Brasil, o epicentro é o estado de São Paulo, que corresponde a 75% dos casos no país. Na região serrana, um homem de 25 anos foi infectado em Teresópolis. De acordo com a Secretaria de Saúde, ele não tinha registro de viagens recentes e tem sido monitorado. Em Petrópolis, os moradores têm se preocupado com a evolução da doença. Tem que estar sempre prevenindo. Terrível. Por quê? Porque aí parece uma vacina para Covid. Agora vem varíola.
Eu vou te contar uma coisa, eu estou preocupado com a saúde. A transmissão do vírus ocorre por meio de contato com a pessoa infectada, fluidos corporais e ambientes contaminados, como roupas e superfícies. O aumento do comércio eletrônico durante a pandemia levou à falta de contêineres para atender a demanda dos portos brasileiros. A informação foi divulgada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, durante a apresentação do estudo dos impactos da pandemia da Covid-19 no transporte marítimo. Além da falta de contêineres, situação que deve persistir a médio prazo, os principais impactos sentidos pelos usuários do sistema foram cancelamentos do acesso de navios em portos, congestionamentos portuários, aumento do frete, suspensões de rotas e escalas, além de alterações nos prazos de entregas, entre outros. A diretora da ANTAQ, Flávia Takahashi, afirma que os impactos foram observados em pontos do mundo inteiro, não apenas na amplitude da pandemia, mas também pela própria natureza globalizada da atividade portuária. Nesse momento de aumento de demanda, de diminuição do número de navios que estão dispostos para algumas rotas e problemas logísticos nos próprios portos, com o aumento de ocupação dos pátios, os navios passam a ficar mais tempo nos portos para poder conseguir atender toda a demanda de movimentação, gerando uma diminuição de eficiência operacional, isso no mundo todo, e o Brasil também acaba acompanhando essa diminuição de eficiência dos terminais. Segundo o estudo da ANTAQ, o indicador de eficiência, também conhecido como prancha média operacional, apresentou uma queda de quase 8 unidades por hora na movimentação dos terminais de contêineres. Em junho de 2019, o indicador atingiu o máximo da série histórica, com 59,3 unidades movidas por hora. Com o desequilíbrio entre oferta e demanda de contêineres e o aumento do preço do combustível naval, houve uma elevação mundial do valor do frete de contêiner. Para se ter uma ideia, o frete entre Santos e Xangai, na China, passou de $2.000 em 2019 para $10.000 no final de 2021. Mais de 180 mil recenseadores vão estar nas ruas em todos os municípios brasileiros a partir desta segunda-feira para realizar o Censo Demográfico 2022. O censo, que é realizado a cada 10 anos, está atrasado em 2 por conta da pandemia da Covid-19. O trabalho dos recenseadores do IBGE e a colaboração da população vão produzir o novo retrato do Brasil, com informações imprescindíveis para o avanço de políticas públicas e decisões de investimentos nas mais diversas áreas. O levantamento acontece nos 5.568 municípios brasileiros, além do Distrito Federal e Fernando de Noronha. A maior pesquisa do país, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é feita a cada virada de década, mas sofreu um atraso de 2 anos devido à pandemia de Covid-19 e à falta de recursos. O objetivo do censo é retratar o Brasil com as informações, colher as informações a partir dos questionários aplicados pelas pessoas, dos domicílios, e com isso fazer o levantamento das características da população em relação à quantidade da população primeiramente, a situação socioeconômica delas, a questão de cor ou raça, religião. Todos esses dados são importantes para definir o panorama da nossa sociedade. São mais de 183 mil recenseadores em todo o Brasil, trabalhando para colher informações para a 13ª edição do levantamento. Pela primeira vez, o censo vai coletar também informações sobre os povos remanescentes dos quilombos. São quase 6 mil territórios quilombolas que vão ter o seu retrato no censo. Até o mês de outubro, os recenseadores vão visitar mais de 89 milhões de endereços. Além da entrevista presencial de porta em porta, a população pode responder à sondagem pelo telefone no 0800 721 8181 ou pelo site respondendo.ibge.gov.br. De acordo com o IBGE, os resultados do levantamento revelam as tendências e os parâmetros sobre nascimentos, mortes e migração indispensáveis para a elaboração de projeções, estimativas populacionais e políticas públicas específicas. Sabemos que em 2 anos acontecem bastante coisas, mas o IBGE, além dessa pesquisa que é o censo, que ocorre nesse ciclo, mas existem anualmente outras pesquisas que fomentam o banco de dados do IBGE. Então, existe uma atualização, tanto em relação às questões dos mapas, e em relação às pessoas também, através de outras pesquisas, como, por exemplo, PNAD, CNEF, que são pesquisas amostrais, cadastros de endereços, que também fomentam esses dados. E nós recebemos essas atualizações.
Acredito que não há um prejuízo em relação a isso. Tivemos mais tempo para elaborar, foram feitas algumas atualizações também em relação a essa nova realidade. E esse objetivo acredito que não vai ter um impacto considerável nesse sentido. Os dados coletados são sigilosos. Para garantir a segurança daqueles que vão abrir as portas ao censo, os agentes vão estar uniformizados usando boné e coletes azuis com a logomarca do IBGE. Todas as equipes vão seguir protocolos sanitários como o uso de máscara, higienização das mãos, álcool em gel e distanciamento social. E olha, a indústria química vai investir 120 milhões de reais na fábrica que entrará em operação no fim de 2023, com produção de 10 mil toneladas do hidrogênio verde por ano. Uma das maiores indústrias químicas da América Latina e líder em segmentos como fertilizantes e amônia, a Unigel vai investir 120 milhões de dólares, cerca de 650 milhões de reais, na construção da primeira fábrica brasileira de hidrogênio verde, produto que visa substituir combustíveis fósseis e é produzido com água e eletricidade de fontes renováveis como energia eólica e energia solar. Esse hidrogênio pode ser utilizado em sua forma ou convertido em amônia, matéria-prima essencial para os setores siderúrgico, de refino de petróleo e fertilizantes e usado em milhares de produtos. Além de ser um potencial combustível para transporte de navios, na aviação e futuramente em veículos, começando com caminhões e ônibus. O plano é que a fábrica seja, em princípio, a maior do mundo. Vai ser construída em Camaçari, na Bahia, ao lado de outras 2 unidades que produzem amônia e estirênio. A fábrica entrará em operação no fim de 2023, vai gerar 500 vagas diretas e indiretas de novos empregos. Além disso, poderá produzir mais de 10 mil toneladas do produto ao ano. Parte do hidrogênio verde será convertido em 60 mil toneladas de amônia verde. Para Roberto Noronha, presidente da brasileira Unigel, este, abre aspas, é um movimento que vai colocar o Brasil na liderança da descarbonização, fecha aspas. Com base no interesse já demonstrado por clientes e acreditando no rápido crescimento da demanda, o grupo pretende quadruplicar a capacidade produtiva em 2025, inclusive para exportação. O Estado do Rio vai investir na geração de energia solar para abastecer mais de 1.000 escolas da rede estadual de ensino. A redução no custo deve chegar a 50%. As informações com Richard Stolzenburg. O governo do estado vai implementar o uso da geração solar em edifícios administrativos e nas escolas públicas estaduais de ensino. Pelo menos 1.150 edifícios devem ser beneficiados. E com a medida, o custo de 51 milhões de reais anuais para a geração de energia deve ser reduzido entre 30% e 50%. De acordo com o Estado, a medida vai ser realizada por meio da instalação de usinas solares em terrenos selecionados. O chamamento público foi divulgado na última quinta-feira no Diário Oficial do Estado. E as empresas que querem participar do edital podem acessar os sites www.compras.rj.gov.br e também facilita.rj.gov.br para saber de todas as informações e como participar. Richard Stolzenburg para o Jornal Correio da Manhã. E olha, tem mais informação com o nosso repórter. Com o objetivo de fortalecer a economia fluminense, a AGE Rio forneceu 318 milhões de reais em crédito para empreendedores fluminenses. Por meio dele, municípios do interior e a capital foram beneficiados. A Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro disponibilizou mais de 318 milhões de reais em crédito para pouco mais de 8 mil empreendedores fluminenses. O resultado foi divulgado na última sexta-feira, dia 29 de julho. E dentre os segmentos que foram contemplados são diversos. Por exemplo, 171 milhões de reais foram disponibilizados para o Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses. Outros 51 milhões de reais foram utilizados pela AGE Rio Investimentos para a capital fluminense e outras regiões do estado do Rio. Lembrando que Petrópolis faz parte desses investimentos, principalmente por conta das tragédias de fevereiro e março
que atingiram os comerciantes da cidade. Richard Stolzenburg para o jornal Correio da Manhã. E você vai ver depois do intervalo que o Ministério Público Federal pede indenização de 10 milhões de reais por danos coletivos causados pelos Correios em Petrópolis. E você vai ver também que a Secretaria de Meio Ambiente de Petrópolis flagra construções irregulares na Pedra do Elefante na Posse. Voltamos já. Olá, amigo e amiga. Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. O Ministério Público Federal pediu a condenação da empresa brasileira de Correios e Telégrafos e o pagamento de uma indenização do valor de 10 milhões de reais. O pedido se dá na ação movida em junho de 2020, quando Petrópolis deixou de receber encomendas, PACs e internacionais. No começo da pandemia, até o final de 2021, as agências da empresa Correios fecharam e, consequentemente, o município deixou de receber encomendas PACs e internacionais. Por isto, o Ministério Público Federal decidiu entrar com uma ação que foi movida em junho de 2020. Um dos serviços responsáveis por comprovar problemas com as entregas foi o PROCON do município, que confirmou que, durante a pandemia, diariamente eram enviadas denúncias. A nossa equipe, inclusive, já estava esgotada de tanto atender a essas reclamações e não tinha uma resposta por parte dos Correios. À época, em 2020, início de 2020, a coordenadora a Raquel, municiada pelas informações da chefe de atendimento Mara, elas noticiaram um fato, é uma espécie de denúncia protocolizada junto ao Ministério Público Federal, dando conta de todas as situações: demora na entrega, retenção de mercadorias, agências fechadas, conselhos absurdos ao consumidor para que se dirigisse a agências de outros municípios. Na ação civil pública, o MPF apontou que desde 16 de março de 2020, as encomendas via PACs e internacionais estavam sendo retiradas no Centro de Tratamento de Encomendas em Benfica. Já as via SEDEX estavam no Centro de Entregas de Petrópolis, mas elas não estavam sendo enviadas aos consumidores. Isso porque o Correio justificou que não haviam funcionários suficientes. De acordo com o procurador da República, Charles Estevam da Mota Pessoa, no ano de 2020, o Correios registrou lucro líquido de R$ 1.500 bilhão. E no ano de 2021, o lucro de R$ 3.7 bilhão. E que este valor seria mais do que suficiente para a contratação de novos funcionários. Inclusive, na época, remédios, medicamentos que poderiam ou não ser entregues, distribuídas ao consumidor, já afrontava não só o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º dele, que prevê a boa prestação e a eficiente prestação do serviço, mas também um decreto federal editado no próprio auge da pandemia e que elencava as questões postais, os serviços postais, como serviços essenciais. No processo judicial, é dito que a quantia vai ser destinada ao município para o custeio de projetos e ações para a prevenção de desastres naturais e a recuperação do patrimônio histórico da cidade. Nós devemos ter em mente de que é uma ação que está em sua primeira instância. Ela pode chegar ao STF. E em relação
a essa possibilidade, nós devemos lembrar o consumidor que o PROCON segue aqui, fazendo o seu dia a dia, recebendo as reclamações, multando, abrindo prazo para que eles recorram, mas principalmente multando e encaminhando o consumidor para o judiciário. E a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos realizou nesta segunda-feira o Pix Day APPO. Na última edição, as doações foram baixas e a instituição arrecadou pouco mais de R$1.000. Por isso, conta com a contribuição de todos. Mais um mês chegou e com ele veio o Pix Day APPO, que é realizado todo dia 1º pela Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos. Com o lema Doe uma Moedinha, a campanha mensal tem o intuito de atrair pessoas que possam contribuir para a manutenção do trabalho oferecido pela instituição com apenas R$1. Principalmente esse mês é para a gente arrecadar para conseguir leite, né? Porque todo mundo sabe, está muito caro e a gente precisa do leite aqui na casa. E esse mês a gente está com bastante deficiência na doação de leite. E, então, esse dinheiro do Pix Day é para o leite. E tem outras necessidades também, né? Como carne. A gente fornece 60 cestas básicas mensais e, às vezes, a gente precisa comprar para complementar, né, essas cestas. Na edição anterior, a PPO arrecadou pouco mais de R$1.000. Apesar do montante ter ajudado, a despesa fixa mensal da casa é alta, cerca de R$120 mil. E para tentar chegar a este valor, a associação realiza também bazares e feiras do livro periodicamente. O local, que existe há 3 décadas e assiste cerca de 60 famílias, é mantido por meio de doações de alimentos e de mechas de cabelo para a confecção de perucas que são oferecidas para pessoas em tratamento de câncer. Quem quiser ajudar a PPO pode enviar qualquer valor durante todo o mês por meio da chave Pix. Mais informações sobre a PPO ou como se tornar um parceiro podem ser obtidas na sede que fica na Rua Visconde da Penha, número 72, no centro de Petrópolis. Todos que quiserem, estamos aqui com a porta aberta para receber vocês, até mesmo para conhecer. Quem quiser vir conhecer a casa, abram o coração, doem. As doações caíram muito, não só para a PPO, né? Dados dessas instituições não governamentais, né? Como a CUFA, Central Única das Favelas, e também da Gerando Falcões. Tem também o movimento lá do Betinho, né? Que agora que teve a Ação Cidadania anos atrás e agora faz o movimento 15, né? Que realmente as doações estão lá embaixo, mostraram depósitos, temos imagens também de depósitos vazios. Então, gente, quem puder ajudar, a gente sabe que está difícil para todo mundo, mas ajuda um pouquinho que essas instituições realmente destinam materiais, né? Destinam cestas básicas para pessoas realmente necessitadas. Então, e no caso do Pix Day da PPO, né, a gente sabe que é uma moedinha de R$1. Pois é. R$1. Se cada um doar R$1, né, de pouquinho em pouquinho forma um tantão. E R$1, né? Ajuda, né? R$1 dá, né, gente? Continuando aqui, desde a última sexta-feira, quem mora em Petrópolis e tem 18 anos ou mais já pode receber a 4ª dose, ou também chamada de segundo reforço da vacina contra a Covid-19. Confira na reportagem de Gabriel Fachola. 18.600 doses de imunizantes contra a Covid-19 já estão disponíveis nos postos de vacinação de Petrópolis para a 4ª dose, ou segundo reforço. A vacina contra a Covid-19 registrou alta adesão em Petrópolis. A primeira dose do imunizante conta com 98,9% da população imunizada. O Ministério da Saúde liberou a 2ª dose do reforço para a população de 18 anos e mais. Então, esse é um momento importante para poder estar melhorando a proteção aí de toda a população, né? A gente faz um apelo aí à população procurar a unidade de saúde e é importante sempre levar o cartão de vacina. Das mais de 18 mil doses disponibilizadas, 870 delas são a Pfizer pediátrica, destinadas a crianças de 5 a 11 anos. Em Petrópolis, 79% das crianças já tomaram a primeira dose e mais de 60% a segunda. Muitas pessoas ainda se preocupam com a situação da Covid-19 no país. Uma delas é a dona de casa, Ana Maria. Meu filho não quis tomar vacina.
até hoje. Ele tem 28 anos, eu não quis tomar nenhuma vacina. Passou todas, teve oportunidade, mas não quis tomar. Eu acho que está errado, né? Porque quando ela vem, se que tiver pegar, ela pega fraca. E quem não tomou, está arriscado ela vir com toda a força. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, já foi solicitado o envio de uma quantidade maior de doses para garantir o atendimento de todos os públicos. A recomendação ainda é a utilização de máscaras em ambientes fechados, transportes públicos e escolas. A lista completa dos postos de vacinação que estão aplicando a 4ª dose contra a Covid-19 está disponível no site da TV Correio da Manhã. Então, se você pudesse deixar um recado para quem está em casa e ainda não se vacinou, o que você diria? Que ele viesse hoje, não amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. A doença não foi embora e não vai embora tão cedo. Aí tem que tomar a vacina para se proteger. Pensem nos outros, porque o mundo não é só de vocês. A Prefeitura de Petrópolis anunciou um novo horário de testagem para pessoas com sintomas gripais a partir de segunda-feira. Quem traz mais informações sobre esse assunto é Rafaela Cordeiro. A Prefeitura de Petrópolis anunciou que a partir desta segunda-feira, pessoas com sintomas gripais vão ser atendidas entre 8 horas da manhã e 8 horas da noite na UPA Cascatinha. A cidade apresentou uma redução de mais de 47% nos atendimentos no polo e, por isso, foi possível a redução do horário. Antes, o polo de testagem, que fica na área externa da UPA Cascatinha, realizava acolhimento 24 horas. Mas, segundo a Secretaria de Saúde, enquanto no mês de junho eram realizados 230 atendimentos, no mês de julho esse número reduziu para 120. Uma equipe composta por 2 médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem vai continuar atendendo neste novo horário pessoas com sintomas como febre, tosse e falta de ar. Rafaela Cordeiro para o Correio da Manhã na TV. Bom, vamos conversar ao vivo com o nosso repórter Richard Stotzenburg, porque a Secretaria de Meio Ambiente de Petrópolis flagrou algumas construções irregulares na cidade. Richard, como foi a fiscalização? A fiscalização ela ocorreu na última sexta-feira, viu, Jorge? Olá para você e a todos que estão nos acompanhando. Agentes da Secretaria de Meio Ambiente aqui do município de Petrópolis fiscalizaram, então, construções irregulares em uma área de conservação natural do municipal, localizado na Pedra do Elefante, que fica entre as regiões do Taquaril e do Brejal, no distrito da Posse. Inclusive, essa já não é a primeira denúncia que a Secretaria recebe. Pelo menos desde o início do ano, foram 210 denúncias enviadas, tanto por meio do Linha Verde quanto a Secretaria de Meio Ambiente, de construções irregulares, a captação, o movimento de terra irregular, quando a gente pega, na verdade, esqueci o termo, mas quando a gente capta água, recursos hídricos de maneira irregular e também a poluição do curso hídrico. Além disso, também tem a questão relacionada, por exemplo, à contaminação do solo, entre supressão de vegetação, enfim, são várias áreas. Lembrando que, caso haja necessidade, as pessoas podem acessar o site do Linha Verde e também o Facebook. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Richard. O Linha Verde vem funcionando bastante por aqui, né? E você vê nas fotos ali que o corte no alto da montanha ali, onde tem a pedra, foi grande, não foi pequeno. Era visível de longe ali pelas fotos. E já tinha um monte de casinha, né, construída. Não sei o que iriam fazer ali, se era condomínio, se era privado, mas... mas rapidamente tem uma área desmatada e eles vão ocupando. Brincadeira, olha. Tem que fiscalizar mesmo. E olha só, gente, vamos falar sobre oportunidade. A Prefeitura de Petrópolis está oferecendo esta semana 62 oportunidades de trabalho em empresas do município. O Balcão de Empregos da Prefeitura de Petrópolis é um serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico por meio do Departamento de Trabalho e Renda. Todos os candidatos participam dos processos seletivos, desde que atendam os requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas
tem responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Para esta semana, existem 62 novas oportunidades de trabalho na cidade. Os candidatos devem fazer o cadastramento dos currículos no site da Prefeitura, petrópolis.rj.gov.br, para participarem dos processos de seleção. Agora a gente vai saber como é que fica a previsão do tempo para hoje, não é isso? Exatamente, vamos conferir. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a terça-feira em Nova Friburgo será de sol entre poucas nuvens, com tendência de elevação na temperatura, que vai variar entre a mínima de 12 e máxima de 23 graus. Em Teresópolis, o tempo também será de sol entre nuvens. Os termômetros devem marcar entre a mínima de 12 e máxima de 24 graus. Em Petrópolis, a previsão é de sol entre nuvens. A temperatura varia entre a mínima de 13 e máxima de 26 graus. Em Paraíba do Sul, o dia será de céu nublado. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e máxima de 29 graus. Já em Pati do Alferes, a terça-feira vai ser marcada pelo tempo nublado. A temperatura varia entre a mínima de 14 e máxima de 29 graus. E em Três Rios, o dia será de sol entre poucas nuvens, com elevação na temperatura, que pode variar entre a mínima de 16 e máxima de 30 graus. É isso, então a previsão do tempo está aí para hoje, a gente já sabe como é que vai ficar, mas a gente vai voltar a falar com o Richard, não é? Exatamente, porque neste ano do bicentenário de nascimento da Imperatriz Tereza Cristina, a Secretaria Municipal de Turismo de Teresópolis está realizando algumas programações e quem vai falar essas programações ao vivo é o Richard. Richard, o que tem sido feito? Oi, Roberto. Olha, eles têm realizado primeiro uma limpeza e restauro do busto de homenagem da Imperatriz Tereza Cristina, viu? Esse trabalho está sendo feito por meio da Secretaria de Turismo de Teresópolis. A gente lembra que essa obra ela foi fundida, né, ela foi fundida em bronze e é uma homenagem, né, da população teresopolitana à Imperatriz. Ela foi, na verdade, encaminhada, né, foi solicitada pelo Dr. José Antônio Costito Granado para o escultor e pelo também professor Rodolfo Bernadelli. A peça, como eu comentei, foi fundida em bronze e ela ficava numa pequena ilha artificial chamada Ilha da Saúde, onde atualmente lá em Teresópolis é o SESC e realiza essas programações e que inclusive tem várias já nesse período. Além disso, essa obra, na verdade, ela foi construída em pouco mais de 1900. Em 1967, ela foi doada para a Prefeitura de Teresópolis. No entanto, a obra original, que foi criada em 1889 e que é esculpida em mármore, ela está aqui em Petrópolis, viu? Lá no Palácio Imperial. Então, para quem quiser também visitar, as portas do Palácio Imperial ficam abertas aí durante a semana também. Basta entrar no site da Prefeitura, aí, nesse caso de Petrópolis, para conseguir ver essa obra. Eu volto com vocês aí no estúdio. Olha, bacana. Obrigado pelas informações, Richard. Então, a original fica aqui em Petrópolis, né? Pois é, lá no Museu tem... Imperial e quem quiser conferir, pode conferir, né? Vamos agora a algumas últimas notícias, ainda temos um tempinho. Quer falar de esporte? Vamos falar daqui da Copa Unificada, que está lá no nosso jornal também. Especial Olympics Detroit 2022. Brasil vai em busca de ouro inédito. Entre os dias 31 de julho e 6 de agosto, atletas das Olimpíadas Especiais Brasil OEB, organização que auxilia o desenvolvimento de pessoas com deficiência intelectual por meio do esporte, representarão o país na Copa Unificada Special Olympics Detroit 2022. A competição de futebol reúne pessoas com e sem deficiência jogando juntas, mostrando o verdadeiro significado de inclusão no esporte. E outros 24 países participantes. A presença do Brasil no torneio
foi confirmada graças à parceria com a Colgate-Palmolive. Só foi possível porque uma empresa, né, ajudou, foi ali e investiu para que eles fossem lá. Então, tomara que voltem com o título, né? Seria muito legal voltar com ouro, né? Uma conquista grande aí. Vamos, então, a um destaque internacional também. Guatemala está no caminho do autoritarismo, diz filho de jornalista preso. Então, o veterano jornalista da Guatemala, José Rubem Zamora, de 65 anos, estava em casa com netos e familiares na noite de sexta-feira, quando a polícia chegou. Depois de mais de 6 horas mantendo a todos dentro da residência, os oficiais levaram Zamora preso sem explicar as razões. Meu Deus, olha aí, né? Coisa, né? Ditadura, horrível. o Brasil conhece bem como funciona isso, Pois né? é. Infelizmente. Gente, por hoje a gente vai ficando por aqui, mas lembrando que temos os nossos canais de comunicação com você. Exatamente. E você pode... Não, vamos falar os nossos canais, Vamos, então? pode. Colocar aí na tela as nossas redes sociais. Vamos falar então primeiro o nosso e-mail. Nosso e-mail para você entrar em contato com a gente, mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia, tvc@gmail.com. E tem também o nosso WhatsApp, tá aí na sua tela também, DDD 24, porque nós estamos aqui em Petrópolis, 993234567. Pode mandar, manda pra gente como está o seu bairro. Tem muito buraco? Falta ônibus? Como está a sua cidade, o seu bairro? Manda pra gente. E também você pode nos acompanhar pelas redes sociais, né? Isso mesmo, pelo nosso Facebook, YouTube ou Instagram. Por lá você acompanha, fica bem informado, vê toda a programação da TVC também, no Facebook e no YouTube ao vivo. Pode mandar sua mensagem e participar também e ajudar a gente a fazer o nosso jornal aqui para você, passando muita informação. Amanhã, a partir das 7h30, estaremos de volta. Tchau, gente. Até Tchau. amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.